porque não existe resultado sem dedicação. A gente acha que as coisas assim, as pessoas conseguiram, mas ninguém fala desse caminho, porque exige uma dedicação a tudo que você faz. E às vezes a gente quer resultado sem dedicar. Essa conta não fecha. Sim. Existe um delta ali de estudo, um delta de investimento no que você está fazendo. Se você está naquela atividade, tem que estar ali de verdade, atento, fazendo com responsabilidade, com ética. Talvez essa palavra seja uma das principais nas nossas relações hoje. Ter ética em qualquer relação, por mais simples que ela seja, sabe? E às vezes quando a gente tem dúvida de como agir, talvez a grande questão é, se você tem dúvida de como agir com o outro, pensa como você gostaria que agissem com você. Fala comigo, super jovem, beleza? Hoje eu estou aqui com o Leandro Pinho. Se liga, o cara é mestre em administração, ele é pós-graduado em gestão estratégica, ele é bacharel em psicologia, ele foi presidente da Associação Brasileira de Recursos Humanos por 2 anos, hoje ele está no conselho, ele é presidente do conselho da Associação Brasileira de Minas, de Minas Gerais. De Minas Gerais, e ele é superintendente do Verdemar, superintendente de recursos humanos do Verdemar. É o cara, tá? Ele dá aula ainda. Mas eu vou querer saber essa história toda, essa construção dessa carreira, né? Que é um empreendimento, essa carreira. Hoje a gente está no Super Jovem, que é o canal sobre pensamento empreendedor. Ótimo. Muita gente acha que o empreendedorismo só cabe ao empresário, isso é uma falácia danada e você está aqui na minha frente para provar isso. Quero saber a sua história, só que eu vou começar de trás para frente. Primeiro, Consolate, a patrocinadora do Super Jovem, eles mandaram um presente para você. Ótimo, obrigado, não precisava. A melhor camisa tech de todos os tempos, estou usando uma aqui agora, o tecido dela é leve, é extremamente fácil de cuidar. Você joga na máquina, manda secar e veste, ela tá linda, maravilhosa, cheirosinha. Tem tecnologia anti-odor, você vai adorar ela, cara. Excelente, obrigado. E eu gosto desse presente útil. Ó, adorei. E aí o próximo presente eu vou deixar pro final do nosso podcast. Quem quiser comprar na Consolatio, cupom SUPERJOVEM20, 20% de desconto, corre lá e compra. Você não vai se arrepender, impossível. Não é não, Rian? O que você tá rindo aí? É o merchan, cara. É o merchan. Leandro, muito bem-vindo, cara. Obrigado. Me conta de onde surgiu toda essa história, essa construção do saber que você estava me contando aí nos bastidores. Cara, na verdade, você falou de uma coisa que talvez seja o principal gancho nosso agora. O nosso principal empreendimento é nosso, a nossa história, nossa carreira. E a gente fica pensando o tempo todo, tipo assim, em projetos de curto prazo, mas como a gente está pensando nossa trajetória em curto, médio e longo prazo. Se a gente não ter força em pensar no nosso projeto individual, ninguém vai fazer pela gente. E esse tempo é em qualquer tempo. Conheço pessoas que estão no primeiro emprego, que estão começando a trajetória e já estão pensando a longo prazo, e pessoas que já são super veteranos, que estão reconstruindo a carreira e repensando e acendendo essa chama agora para construir uma nova carreira, um novo caminho. Sempre é tempo e a gente deve estar atento a isso. Mas falando da minha trajetória, eu comecei a trabalhar muito jovem, assim, comecei a trabalhar com 16 anos. Assim, eu trabalhei em 2 empresas até hoje, uma era representante da Belgo Mineiro, uma empresa que chama Ferromax, que era de indústria de ferro. Então eu comecei lá como uma coisa, uma função que nem existe hoje mais muito, que é office boy. A gente era um faz-tudo à época. Mas era a porta de entrada, né, cara? 16 anos, eu queria fazer alguma coisa, queria trabalhar, etc. E de lá, eu fiquei 3 meses somente, fui promovido para a área administrativa, daí eu fui para administrativo financeiro, depois eu fui para o comercial e depois eu fui para o RH, para a parte de departamento pessoal, que foi a minha primeira entrada lá. De analista eu virei encarregado e a empresa, que era uma franqueada, deixou de existir, fiquei lá por um tempo, tive esses crescimentos. Quando ela fechou, eu pensei, e aí, vou ter que repensar a minha carreira. Já era técnico de administração de empresas. Na primeira empresa você já conseguiu fazer essa evolução, é isso? Eu entendi direito? Super. De office boy você foi encarregado de DP. Encarregado de DP. E como que você conseguiu evoluir? Qual era a grande questão? Porque parece ser o óbvio, né? A gente tem que ter interesse e curiosidade
e fazer para além do só da sua atividade. Eu sempre tinha curiosidade sobre a atividade de todo mundo. Eu queria falar assim, que negócio é esse? Eu queria entender do negócio, eu queria entender da minha atividade e que sempre possível eu queria contribuir com a atividade dos colegas. Pessoal, olha, eu estava com tempo, acabou de fazer atividade, eu queria saber, olha, o que faz aqui estava no financeiro, o que faz no DP, o que faz no comercial? Eu queria entender a engrenagem, sempre fui muito curioso, assim, e achava que acho hoje aquela curiosidade me auxiliou muito no sentido de oferecer e ser colaborativo. Hoje eu falo muito, ensino isso muito para os líderes, que como um trabalho colaborativo, que a gente quer, além de pensar na sua atividade, colaborar com o do próximo, nos auxilia também. A gente acha que está ajudando o outro, a gente está nos ajudando. Aprendendo com o outro. Caridade, cara. Exatamente. Eu faço isso na vida pessoal, porque a gente acha que quem está fazendo caridade está ajudando, ao contrário, está se ajudando, auxiliando o próximo. Isso também cabe muito nas organizações e na sua trajetória. Então isso me facilitou, abriu muitas portas e sempre teve a oportunidade de eu era lembrado. E felizmente os resultados cada vez mais foram, a empresa cresceu de forma exponencial, o mercado de aço é muito grande no nosso país. E eu fiz técnica de administração e falei assim, eu preciso dar outros passos. Sebrae? Na época, não. Eu fiz, como antigamente a gente formava em segundo grau e tinha um segundo grau técnico. E sistema, é uma espécie de FUNEC que tinha em Contagem quando eu fui lá, na época eu estava em Contagem. E foi interessante porque abriu uma possibilidade, que a administração é um curso que abre vários leques, né, que você pode atuar. Eu sou administrador, eu acho fantástico. É muito legal. Você pensa em várias possibilidades. E naquela eu falei assim, eu quero trabalhar com gente, é onde me identifico, eu já estava no DP, que é uma parte mais burocrática de gente, mas é onde eu quero trabalhar. E felizmente eu fiz alguns vestibulares, passei nos vestibulares e comecei a fazer psicologia. Passou em todos? Passei em todos porque, na verdade... Só isso? Não, mas é porque, à época especificamente, eu tinha feito um segundo grau que eu entendo que era assim, como eu trabalhava e existia, talvez a realidade, que a minha realidade não era tão favorável, eu entendi que eu tinha que depender. Com 17 anos eu me emancipei. Eu pedi para minha mãe, eu preciso me emancipar porque eu queria financiar meu primeiro apartamento e eu queria... Com 17 anos. E eu queria fazer essa surpresa, que eu queria financiar e eu não podia, porque na época eu não podia com 17 anos. Então tinha essa história da dinheiro. Primeiro tem que ter uma casa, depois eu quero ter um carro, depois eu quero ter uma formação especificamente. Tudo estava dentro de um projeto maior, que era o meu projeto de vida. E isso era muito claro sempre. Daí nessa ocasião específica eu me emancipei, já tinha um apartamento financiado, pensando, meu Deus, eu vou morrer aqui, aquele financiamento gigante. E depois a gente vê que não tem nada a ver, era só a primeira entrada. E dei o primeiro carro e entrei na faculdade. Pensando nessa coisa, eu tenho que me dedicar muito para me conseguir ter algum resultado, porque não existe resultado sem dedicação. A gente acha que as coisas assim, as pessoas conseguiram, mas ninguém fala desse caminho, que exige uma dedicação a tudo que você faz. E às vezes a gente quer resultado sem dedicar. Essa conta não fecha. Sim. Existe um delta ali de estudo, um delta de investimento no que você está fazendo. Se você está naquela atividade, tem que estar ali de verdade, atento, fazendo com responsabilidade, com ética. Talvez essa palavra seja uma das principais nas nossas relações hoje. Ter ética em qualquer relação, por mais simples que ela seja, sabe? E às vezes quando a gente tem dúvida de como agir, talvez a grande questão é, se você tem dúvida de como agir com o outro, pensa como você gostaria que agissem com você e você resolve facilmente essa solução. Como você gostaria que agisse naquela situação do trabalho que está te incomodando, em casa, na família. Se trocando, se colocando no lugar do outro no sentido disso, pode ser um bom para casa para escolher a sua ação. Voltando para a trajetória, daí nessa ocasião eu fui para duas possibilidades. A primeira na Minas Máquina, que é uma empresa, eu fiz uma entrevista na Minas Máquina, foi a primeira. Eu iniciei lá e fiz um curso e trabalhei um dia somente lá. Talvez eu cheguei no lugar. A gente cheguei na Minas Máquina, na época, os meninos jovens nem vão saber isso. Era na Rádio Gabalion, ela vendia carros e caminhões. E o primeiro dia de trabalho, eu tive para lá, o cara falou assim, olha, queria te entregar um catálogo telefônico, que ninguém nem sabe o que era uma lista com todos os telefones. Sou velho, gente. Talvez alguém saiba.
Porque com todos os telefones que você ligar, desse aqui você vai ligar e vai oferecer o consórcio para quem os carros eram vendidos com consórcio. Nossa, meu Deus. E aí eu pensei, cara, isso não tem nada a ver comigo. E por mais que a Minas Máquinas é uma empresa de renome, eu falei assim, eu tenho que ter coragem de falar não para isso. Eu falei assim, olha, obrigado. Tentei, fiz a primeira ligação, falei assim, eu não quero essa proposta. Tá vendo lá? Eu tinha uma carreira bacana que foi feita junto com a Bel. Daí eu fui para a minha segunda entrevista, que foi onde eu trabalho há 22 anos. Na Verde Mar, que na verdade tinha 2 unidades só, no São Pedro a primeira, e conversei com um dos sócios, que hoje é meu, são os dois meses. Há 22 anos só tinha 2 unidades, Verde Mar? Hoje são 17. E essas 2 unidades eram pequenas, a empresa devia ter 400 funcionários, hoje tem 5.000. E aquela época era uma empresa que queria se segmentar com um público específico, que hoje felizmente já alcançou. E eu percebi que os 2 sócios são 2 figuras geniais, e à frente do tempo. E eu fiz... Total, os caras trouxeram uma coisa que aqui em Belo Horizonte não se vivia, né? Não tinha aquilo. Era um conceito, não é um conceito hoje, acima de tudo também. As pessoas não vão no supermercado, elas vão no Verde Mar, infelizmente fazia parte. E absolutamente à frente do tempo, né? Exatamente. Se você for pensar, na época que estava todo mundo falando dos 4 P's, que é praça, produto, promoção e ponto, né? Praça, produto, preço. Tá esquecendo uma coisa fundamental. Promoção. Oi? O P de pessoas, faltou o P de pessoas. Não, mas eu tô falando de Kotler, né? É do Kotler mesmo, tem o pessoas? P. Tem. Pessoas, preço, produto e promoção, não é praça, preço, produto. Não tem pessoas. Tem não. Então, não. Aí ele colocou porque tem vários P's aí, mas o do Kotler é esses 4. Eu acho que não tem pessoas, não. E se alguém souber aí, comenta, fala aí, gente. Fala, que eu tô na dúvida agora também. E hoje são os 4 Cs. 4 Cs, que a atualização dele foi para os 4 Cs, que é cliente, comunicação, conveniência e custo. E o Verde Mar ele já estava nessa, desde que ele abriu. Ele já estava pensando em conveniência. Pô, quem que ia pensar em cortar uma cenourinha não sei o quê e vender uma bandeja por R$10, sendo que o cara podia pagar 2 no mesmo volume de coisa, né? Por causa da conveniência. Sim, do serviço. Sim. Na época eu era pobre, né? Hoje eu não sou mais, né? Na época o pessoal falava que eu era pobre, eu tinha um Corsa. Eu não tinha um Corsa, eu não tinha um Celta. Eu só era pobre mesmo, né? Então eu olhava o Verde Mar, eu passava naquela coisa. Eu falava assim, cara, quem que é louco de pagar isso? Hoje eu pago assim, feliz. Feliz, né? Porque é muito conveniente você conseguir pagar aquilo. Você compra uma coisa que é intangível, que é o seu tempo. Às vezes o prazer que você vai ter ali consumindo aquilo, mas é um nicho específico a ser atendido. É alguém que tem um poder aquisitivo maior, né? Exatamente. E é um posicionamento do mercado, né? Você pode estar posicionado pelo preço, pela diferenciação, e no caso é pela diferenciação do serviço que é oferecido, do atendimento que é oferecido, do produto, as coisas que você encontrava lá não tinha em outros lugares, né? Eu tinha um amigo estrangeiro, que ele é europeu, né? Ele falava que o brasileiro não sabe o que é cerveja. E lá no Verde Mar você achava cerveja belga, era um rim? Era. Mas você achava cerveja belga. Não ri nada. Acha ainda. Mas agora é mais acessível. Tá mais acessível, mas era só ele que tinha. Sim. E nessa ocasião, junto com a Verde Mar, eu entrei lá para olhar o DP da época. Eu pensei, será que eu vou trabalhar no supermercado pequeno? Que era no mercado de bairro, era no São Pedro, a primeira unidade, tinha acabado de abrir a Dona Senhora do Carmo, é isso mesmo. E nesse período inicial de adaptação, eu fui, num período de experiência, convidado, a gente recebia uns telegramas, o pessoal deve saber que agora é da Fiat, eu tinha feito mandado o currículo, a Fiat chamou para ir para o DP, eu ia ser analista. Eu cheguei para um dos sócios, que é o diretor da área de pessoas, falei assim, olha, recebi esse telegrama da Fiat, tô aqui, mas assim, está em menos de 3 meses, sei que a empresa é super bacana, tô achando você super inovadora, mas é a Fiat, né? Deixa eu ver. Todo mundo quer trabalhar na Fiat. Eu vou para a Fiat naquela época, ainda vou para a Fiat, eu vou ser analista lá depois. Assim. Eu fiz um projetinho, porque eu via as coisas que eram necessárias, que eu achava que era interessante para estruturar o DP dele, e o que eu achava que era interessante, mas eu quero te entregar, eu vou te deixar na mão, eu vou ficar um tempo para chegar alguém, mas eu vou seguir o processo.
E ele é uma pessoa super energética, assim, você não vai em lugar nenhum, você vai ficar aqui. Quando você vai aqui, daí ele falou os projetos dele, que ele pensava, curto, médio e longo prazo, eu me identifiquei porque era como eu conduzia a minha vida. Entendi. E Deu match. eu falei, olha, então vamos nessa, desisti, fiquei lá, e dei pouco depois, antes mesmo de formar, já tinha assumido os demais subsistemas. E você queria ir porque era a Fiat? A época, porque eu tinha... Não era porque pagava muito mais? Ou... Na verdade, eu pensava, eu acreditava em mim. Falei assim, eu vou para a Fiat, talvez lá fazer uma carreira, fazer uma carreira numa rede de mercado ou na Fiat. Eu pensava nisso numa coisa a longo prazo, porque lá eu era ser analista na Fiat, podia ser só um número e não ter chance nenhuma, era um risco. Mas naquele lugar, naquele tempo, eu pensei que uma empresa que é diferente, tem uma energia diferente, assim. Eu quis acreditar naquela proposta daquela pessoa, que era um dos sócios, que tinha um pensamento que eu achava diferente do que eu tinha visto até então, e tinha um projeto similar de pensamento de curto e médio prazo, de crescimento, e falou assim, eu quero que você venha junto. Ele fez uma aposta com a gente, vamos juntos, quero quero que você construa, acho que tem a ver com o que você está propondo com a gente, você vai montar o que você propôs. E ele te fez uma proposta de intraempreendedorismo. Exatamente, e totalmente, e cumpriu. E o mais legal, depois de 22 anos, é que ele cumpriu. Então, antes mesmo, eu falei que eu quero estruturar o RH, criar os subsistemas, depois fui fazendo outros projetos. Durante a época da academia mesmo, antes mesmo de formar, eu já era gerente, passei encarregado, depois eu passei para gerente de DP, depois, com o tempo, eu virei gerente de RH como todo, de recrutamento e seleção, depois a gente implementou outros subsistemas, trouxe a medicina e segurança para dentro, que era terceirizada, depois a gente criou a área de treinamento e desenvolvimento de forma mais robusta. Hoje a gente são 6 subsistemas, tem o jurídico trabalhista, o DP, que cada área tem um coordenador e uma equipe, nós somos 60 pessoas no RH, que é a equipe direta, cada área tem um coordenador específico para atendimento, obviamente, de 5 mil colaboradores. E é uma empresa fantástica, que me permitiu durante os anos todos, isso é uma pergunta que eu respondo muito nas entrevistas, por que estou há 22 anos? Porque é uma empresa que me permite pensar, ver boas práticas, praticar, tem vários projetos que eu acreditava, eu sempre fui muito... A luta antimanicomial sempre me incomodou muito durante a formação. A luta o quê? Antimanicomial, das pessoas que têm algum tipo de transtorno psiquiátrico, como que existia uma capacidade produtiva. Então hoje nós temos um projeto que já tem 10 anos, que é uma parceria com o Ministério do Trabalho. A gente foi a primeira empresa de Minas Gerais, a segunda do país, a incluir pessoas com transtornos mentais. Que legal, cara. E que é um sucesso. Eu recebi, assim, eu não sei quantas empresas eu já recebi do Brasil inteiro para falar sobre o projeto. A gente tem projeto de inclusão de pessoas da terceira idade. A inclusão foi um norte muito grande, então, e hoje é um grupo super reconhecido dentro da empresa e que o mercado também utiliza. A gente tem projetos de inclusão de pessoas que são estrangeiras de outro país. Então, terceira idade é maravilhoso, né, cara? A É gente incrível. acha que eu não vejo a aposentadoria como algo bom, assim. Eu acho que trabalho para mim é essencial e faz parte de mim. É claro que quanto mais velho, menos você tem energia para, né? Mas ficar sem trabalhar é uma coisa que não passa pela minha cabeça. E pessoas que fizeram uma trajetória e queriam o trabalho como significado de vida. Então esse grupo, ele está lá porque boa parte porque deseja e que quer contribuir. Isso muda tudo. Muda a relação de trabalho, muda a forma de contribuir, alterna com um grupo muito jovem que tem a ver com o varejo mercadista, com esse grupo. Então, assim, um projeto incrível e, felizmente, esse outro também sou encantado, que eu curto muito, que é de inclusão de pessoas que são estrangeiras. A gente tem pessoas que, de vários países, com a crise que existiu na Venezuela, a gente contratou várias pessoas que eram imigrantes de lá. Cara, venezuelano é bom demais. A cultura deles é ótima, eles são super amáveis, assim, né? Super. E olha só, imagina, porque assim, qual que é a pátria, né? A pátria, Não tem, né? Como assim essa limitação não nos permite uma relação profissional com outras pessoas que vêm de outras regiões e sedentas por oportunidades e sedento para oferecer o seu melhor. Então, uma empresa que me ofereceu pensar nesses projetos, colocar em prática e aplicar era muito interessante, porque tinha um impacto, obviamente, social, mas tinha um impacto no que eu acreditava, no resultado para a empresa, porque a gente não pode pensar nada não atrelado à entrega. Os projetos, por mais legais que sejam, ele tem que contribuir para a estratégia de negócio, uma venda de uma força de trabalho. E essa crença, essa validação de vários projetos, de vários que deram certo, alguns que não deram, e ter um chefe direto como sócio que acredita, vamos apoiar, faz sentido, não faz, e que dialoga com isso, sempre fez muito sentido para mim, por isso que tantos anos na mesma empresa. E com esse crescimento,
O varejo é muito visceral, muito ágil com tudo isso. E eu sempre pensava, mas eu quero fazer isso, mas eu quero fazer coisas que transcendam. Então eu fui para academia, fiz um mestrado em administração, aos sábados eu ficava internado, assim, trabalhava a semana inteira e sábado ficava internado para fazer o mestrado. Saía às 7, voltava às 18 e ficava lá todo sábado durante 2 anos. Foi incrível a troca no mestrado. Depois fiz a especialização em gestão de pessoas, que era o meu negócio. Apliquei a pesquisa na Verdemar também, que é outra coisa que foi super legal. E comecei a lecionar. Lecionei por 4 anos. Antes mesmo de concluir, eu estava lecionando, que uma professora me chamou para substituí-la. Então, eu dava parte de pessoas nas ciências médicas no curso de psicologia durante 2 anos. Eu a substituí quando era essa parte de pessoas. E antes de formar, eu fui para outra instituição, que era a UNA, para onde eu lecionei 4 anos. E o melhor de lecionar era a troca na sala, que era a parte mais legal. A gente está falando sobre isso agora, da troca com os alunos. Só que o tempo eu só trabalhava como executivo de recursos humanos o dia inteiro. À noite ia para aula, por 2, 3 dias no mínimo, que era o mínimo que tinha que dar aula. Então, assim, estava exausto, falei, não, preciso dar um tempo, quero continuar como executivo. Deu tempo de alguns meses e já recebi um convite de uma grande amiga que era da BRH, ou já era da BRH, Associação Brasileira de Recursos Humanos, com cargo de diretor da área de responsabilidade social, com a presidente, era uma grande parceira, que era a Eliane. E ela estava fechando os 2 mandatos dela. Eu falei, Leandro, tem que ser você, eu quero que você assuma, vem para o BRH. Eu falei, gente, agora que eu parei de lecionar, mas ao mesmo tempo era um outro desafio, porque eu ia ser líder de outros executivos que eram pares meus, que eram de outras grandes empresas que estavam lá também dedicando de forma voluntária à associação, como contribuir para a sociedade de recursos humanos. E era um outro desafio. Eu falei, não, depois de várias conversas, vou fazer de outra forma. E foi incrível esses 3 anos. Obviamente, também foi 3 anos de total dedicação. Então, a BRH é uma empresa, é financeira, é marketing, é evento, e era construção de propósito, de conteúdo para a gestão de pessoas. Então, assim, foi muito interessante. Conteúdo? Como que era? Porque nós temos, a BRH, ela tem um calendário de eventos. Então, ela tem um evento que é grande, ela tem fórum, ela tem conexões humanas, ela tem prêmio ser humano, ela tem vários... Ela funciona basicamente a partir de eventos. A partir de eventos. Encontros e trocas. Encontros de troca, construção de conteúdo Conteúdo pro evento. Pro evento e para recursos humanos. Então, a gente começou na época da pós-pandemia a fazer webinar, depois a gente fez os eventos presenciais, eventos grandes, de eventos para 600 profissionais de recursos humanos. A gente tinha parceria com grandes instituições, quando a Fundação Cabral e várias outras. Foi incrível esse período e, sobretudo, foi incrível a troca com outros profissionais, que hoje já eram colegas, vários deles eram amigos, e a gente continuou trocando muito, pensando muito junto e de forma colaborativa. Talvez esse seja um grande cenário. A gente tem que pensar de forma como a gente pode colaborar, então como as pessoas eram voluntárias, essa palavra voluntária é uma palavra que eu gosto muito, de forma espontânea oferecer a sua força de trabalho, construir. Justamente, né? Você está criando uma outra moeda que não é o dinheiro, né? Uma outra moeda. E essa moeda tem várias, pela troca, pela exposição, pelo conhecimento, tem várias trocas nisso. E era um trabalho voluntário, eu sempre fui voluntário a minha vida inteira, mas com cunho filantrópico. E ainda sou, mas assim, essa era uma outra forma de ser voluntário, era um voluntário com cunho de desenvolvimento e conhecimento naquilo que eu acreditava, no projeto profissional que eu tinha, que era pessoas. E quanto mais eu troco, mais eu sei, quanto mais eu ofereço, mais eu recebo. E essa espiral positiva foi me fortalecendo e auxiliando nessa trajetória. Passados 3 anos, obviamente estava morto, porque além do trabalho gigante, com o Verdemar, crescimento, etc., todas as noites eu tinha dedicação, todas as noites, para uma noite para o marketing, uma noite financeira, uma noite para construção de evento. Então, eu fiquei 3 anos praticamente, que foi 2020, só trabalhando. Eu falei, não preciso, não consegui. Felizmente tive convite para continuar e foi muito positivo, mas eu falei, não consigo. Consigo ir para o conselho, porque eu não consigo ter esse tempo mais que eu quero dedicar a outros projetos. E, obviamente, depois disso, existe o convite da Seminas para ser presidente do conselho, de uma outra instituição gigantesca, incrível. A Seminas, eu
Fala sobre ela, por favor. É a Associação Comerciária, tem a ver com o segmento comerciário de Minas Gerais. É a associação mais antiga, ela se confunde com a história de Belo Horizonte. Então a gente quer a partir dela que foram criadas várias outras associações. Então a Associação de Comerciários, que é a Seminas, ela é gigantesca, que tem conselho de todas as operações de uma empresa, desde tecnologia e de recursos humanos. Então ali tem pessoas também que querem contribuir. E é diferente. Daí não é uma... que a BRH era presente como se fosse uma associação, uma empresa, que tem um orçamento. Lá não, eu ia falar só sobre essa fatia de recursos humanos e trocar com várias pessoas. Alguns que já estavam na BRH e outros profissionais, e onde eu sigo junto também como presidente, essa troca tem sido muito positiva. Sintetizando de forma geral, eu acredito que essa trajetória tem a ver com investimento, não só de tempo, mas de realmente estar presente naquilo com a nossa principal trajetória, que é a nossa carreira, como que a gente deseja investir em formação realmente, em dedicação ao que a gente faz. Nada vem, pelo menos para mim, não sei se para alguém vem, mas para mim nunca nada veio de graça, tudo foi fruto de algum investimento, de tempo, que é mais importante hoje que a gente tem que tempo, né? Nada. E investimento de tempo, de energia. Tempo é o primeiro recurso. É o primeiro recurso, desejo de realizar, de contribuir. Agora, olha que interessante, né? Depois que você viveu isso tudo, pareceu fácil na hora que você conta, né? Tipo assim, foi uma coisa acontecendo, depois da outra, depois da outra. E não foi, né? Não tem Onde nada. Que o bicho pegou? Não tem nada de fácil. Onde que o bicho pega, né? Porque o bicho pega até hoje. Pega nos desafios que a gente... O ser humano é um sujeito de falta, ele sempre está pensando no que está faltando, no que ainda pode ser realizado. Então, assim, a gente fica um tempo todo, durante essa trajetória desses anos todos, eu sempre tive vontade de morar um tempo fora do país. Ah, é? Eu queria fazer assim, eu vou ficar um tempo fora, tal, e estando na mesma empresa há tanto tempo, e estando com tantos projetos, isso não se realizou. Eu pensei, olha, e isso se transformou de outra forma. Daí o que eu faço com isso? Eu quero passar o maior tempo fora nos tempos que eu tenho livre. Eu quero viver outras culturas, outras experiências. Mas outras coisas que não aconteceram, que não funcionaram tão bem, na hora que você tem um tempo grande, no período que eu fazia mestrado, trabalhava e dava aula e fazia tudo, outros repertórios da nossa vida, que é isso, a gente tem um repertório da vida familiar, amorosa, sempre teve uma pressão pelo tempo dedicado, a gente tem que escolher hoje, e hoje é muito presente isso no jovem, a gente tem essa questão do jovem pensando, qual o tempo que eu quero dedicar para a minha carreira, qual o tempo que eu quero dedicar para a minha família, qual o tempo que eu quero dedicar para o meu lazer. Essa discussão está muito prevalente, então hoje tem um discurso que me incomoda muito nas organizações, que é sobre as novas gerações. As novas gerações não querem nada. Só não tem nada disso. As gerações querem diferente, talvez, do que a anterior queria. Mas eles querem muita coisa. Eles querem coisas, assim, talvez diferente do que era padrão de uma geração anterior. E isso também é positivo. Eles têm percebido uma percepção maior de um tempo maior para a qualidade de vida. O jovem hoje, quando percebe que a empresa não tem um fit legal com o que acredita, ele abre mão daquilo com uma facilidade maior, porque ele já sabe algumas coisas que ele não quer. Isso é muito legal. Então você tem a possibilidade de encontrar no jovem pessoas que estão ali realmente interessados ou que realmente vão demonstrar de forma muito mais rápida e muito mais verdadeira o seu desinteresse. E na ocasião que foi vivenciado e percebi isso tudo, eu sempre tive muito investido no que eu fiz, mas teve vários projetos que não deram tão certo, ou que tiveram dedicações que não funcionaram. Por exemplo, eu posso citar vários, posso pensar em projetos da Verde Mata, porque, por exemplo, uma época a gente abriu uma loja que na região mais distante, a gente tentou fazer parceria com a prefeitura de uma cidade para criar fretados específicos, e eu super investi, fui fazer uma série de ações na prefeitura, conversei com todas as associações e investi uma mineração dentro da empresa. Eu fiz um mapeamento errado do mercado. Eu gastei energia, coloquei fretado, foi lá e eu não tinha como concorrer ao varejo com a mineração, que quando abria tinha uma sazonalidade, quando abriu a demanda dela, tirou as pessoas todas, porque tinha uma realidade muito mais atraente que o trabalho especificamente naquela ocasião. Então você não pode errar mais no mapeamento. Então, tipo assim, a gente vai aprendendo com os erros. Então, E os sócios do Verde Mar, parece que lidam bem com o erro, né? Na verdade, eles buscam o tempo todo por
existe uma busca incessante por descobrir oportunidades de acerto, de ajuste, sabe? Então, assim, existe uma cultura lá de observar o tempo todo oportunidades de melhoria. Nunca existiu, tipo assim, nós chegamos a um ponto positivo, estamos bem. O que pode ser melhorado? Onde tem, isso é muito presente lá na cultura interna, de observar a oportunidade de melhoria. Então, dar certo, tem que errar, né? Tem que errar e corrigir rápido. Sim. Então tem uma coisa do timing, a gente vai errou, ok, errou, mas o que a gente fazer, porque isso não pode acontecer de novo, qual que é o plano de ação que a gente tem para corrigir a rota. Então, assim, e não ficar sofrendo ali com a falha, não, é elaborar, corrigir e arrumar a rota rápido. E isso é interessante porque não tem tempo para grandes amarguras, nem tempo para dizer que, tipo assim, chegamos, não existe berço esplêndido. Quem entra nesse caminho está errado. Porque, na verdade, o mercado é super agressivo e sempre está buscando, obviamente, a gente tem que estar buscando o tempo todo novas tecnologias, no sentido mais amplo da palavra tecnologia, não só de sentido de TI, mas novas oportunidades. Novos métodos, novas formas de fazer. Forma de fazer, nova forma de pesquisar, nova tradutibilidade. E com o mercado cada vez mais competitivo, isso é mais do que nunca. E hoje o nosso grande desafio talvez seja uma questão que existe no mercado, porque a empregabilidade, felizmente, está muito aquecida. O mercado é superaquecido para emprego, ainda mais no emprego de primeira. Vocês estão com dificuldade de contratação lá e tal? Na verdade, assim, ela nunca deixou de existir, que a gente trabalha com a mão de obra, em parte, de primeiro emprego. A gente acaba sendo a primeira oportunidade de pessoas que amanhã, ou pela formação, ou por encontrar uma outra realidade mais técnica, especificamente, existe um turnover esperado. Felizmente, a gente tem os melhores índices de turnover do segmento, de absenteísmo, mas isso não nos sucede, porque é muito trabalho. Entra todos os meses umas 100 pessoas e sai mais 100, tem mês que entra 200 e sai mais 200. É um trabalho gigantesco todos os meses para recrutar. 5% de realocação mensal? 5% mensal. E esse torno de 5%... É alto. Não é alto. É alto. Mas é a realidade. É verdade, mas trabalhamos com varejo com 8, 10, 12, 15. Nossa realidade é menor, mas existe porque ali se tornou esperado de um trabalho que tem a ver com a natureza do serviço oferecido, que é trabalho nos finais de semana. Então, assim, existe um crescimento no país muito grande de trabalho informal, que também... Também rouba o seu funcionário. Também claro. Tem uma outra realidade. E isso tudo é oportunidade de encontrar as pessoas também que são passíveis e desejam trabalhar nesse segmento, ou que têm algumas mãos de obras técnicas que são difíceis, encontrar um investimento de qualidade. A gente não quer. A gente criou escolas de formações internas. Se eu tenho os melhores profissionais, eu vou formar interno. Primeiro, eu vou capacitar e eu ganho um tempo maior com os profissionais lá. Se entra uma pessoa sem experiência nenhuma e ela tem a possibilidade de se transformar amanhã num bom padeiro, num bom sushi-man, num outro profissional específico, ele vai entender do negócio e depois passar pela nossa escola de formação, construir uma carreira e sair daí como profissional. E depois, se ele quiser ir por exemplo, para um restaurante, para um outro lugar, tá tudo certo. Ele contribuiu, né? Montar o dele, que é muito comum, tá tudo certo. Ele contribuiu e auxiliou com excelência. E isso faz parte dentro de um turnover esperado, mas que gera, obviamente, um volume grande de trabalho. Mas o grande desafio que é aqui agora é pensar nessa permanência, o que vai tornar para o jovem a empresa ser atrativa, tanto para entrar e para continuar, para seguir as trilhas existentes. Então ele tem que entender as possibilidades que ele tem, e isso a gente tem que comunicar corretamente, comunicar de forma rápida, já que existe um outro, já hoje trabalho com uma outra delimitação de tempo. A maturação tem que ser mais ágil, a comunicação tem que ser mais veloz, para ele entender rapidamente quais são as possibilidades que ele tem ali, tanto imediato de benefícios, que a gente teve que ser mais atrativo em salário e benefício, mas também de construir uma trajetória profissional que tem a ver com o que ele espera. A gente não tem que pensar dentro, a gente tem que pensar dentro na estratégia, mas comunicar bem a estratégia para que assim a gente possa, que as pessoas que se identificam com aquela estratégia permaneçam. E quem não se identifica, está tudo bem também. É um trabalhão, né? É um super trabalho. E como é que você se vê? Porque você rodou todas as instâncias da empresa, né? Sim. Você chegou lá no Verde Mar, qual foi o seu primeiro cargo lá?
O primeiro cargo foi analista de DP e saí nesses 3 meses. O que faz um analista de DP? Ele cuida. Na verdade, quando eu saí de lá, nesses 3 meses, eu virei encarregado porque só tinha eu. Então, na verdade, era fazer tudo ligado. Você era o cara lá que resolvia qualquer coisa. Na época, na GDP, eu olhava 400 funcionários? 300 e pouco, quando 3 meses, 400. Folha de pagamento a gente discutia, tinha uma contabilidade externa, a gente fazia todas as apurações, lançamento, ponto, férias. Era a parte que é onde inicia o RH na maioria da empresa. Porque como existem algumas obrigações legais, a empresa tem que pagar o funcionário, ela tem que entregar o vale-transporte, ela tem que dar os benefícios que ela tem. Essa parte é onde se inicia a história do RH na grande maioria das empresas de pequeno e médio porte. Daí, com o passar do tempo e o crescimento da empresa, é necessário ter você terceiriza algumas atividades, como medicina e segurança do trabalho, recrutamento e seleção, e com o passar do tempo você vai trazendo isso para dentro. Você percebe que trazer internamente você ganha qualidade, porque você vai selecionar de acordo com a sua realidade, você vai treinar de acordo com a sua realidade, você vai fazer um exame, cuidar da saúde do trabalhador de acordo com seus riscos. Isso melhora toda a condição. Então hoje a gente tem programas incríveis, como é tudo interno, ligado à saúde do colaborador, por exemplo, a gente já fez a medida certa em vez de má, que é para melhorar o índice de obesidade. A gente tem médico interno, a gente tem enfermeiro, a gente tem nutricionista. O índice de obesidade? Exatamente, a gente conseguiu um super ganho. Você estava com esse problema lá, cara? Todos os problemas, com 5 mil funcionários, os problemas são de saúde pública, a gente enfrenta lá em conjunto. Entendi. Daí a gente vai fazer estudo epidemiológico para saber quais são as prevalências. A gente tem nas câmaras frias o máximo de equipamento possível. Quanto mais a gente cuidar da saúde, menos afastamento a gente tem, menos prejuízo com os afastamentos. Então esse investimento em saúde é um investimento que também não é de curto prazo. Uma empresa que não está atenta à saúde do trabalhador, ela não está atenta ao seu próprio negócio. Então assim, quanto mais... Concordo. Para mim aqui é bem mais fácil, mas eu concordo demais. Você tem que estar atento à saúde. E aspectos, talvez a gente pense na saúde física, mas também na saúde mental. Se a gente não está atento aos aspectos ligados à saúde mental e também à saúde física, você está gradativamente não cuidando de um outro patrimônio, talvez o principal da sua organização, que são as pessoas que te representam, que executam aquela atividade. Que uma empresa sem pessoas é um prédio para equipamentos. Vai ter alguém que vai ter que operar, vai ter alguém que vai ter que pensar naquela estratégia, que vai ter que executar, que vai ter que atender. E esse patrimônio, se não identificado e não fazer essa atividade bem feita, pode levar seu negócio a ficar cada vez pior. É claro que tem como corrigir, trocar a pessoa, mas esse caminho todo é muito desgastante. Investir em cuidar é o melhor investimento. Porque quando não dá certo, a empresa fez a parte dela. E essa talvez é uma grande garantia que o RH tem que dar, de fazer essa parte, sabe? De cuidar das pessoas. Eu sempre vou para a gente tem uma reunião toda quinta-feira e... Como que você separa, eu vou querer saber dessa reunião, como que você separa, cara, quem que tá abusando disso, por exemplo? Mas isso é o tempo todo. Por isso que a gente tem que ter indicador de tudo. A gente tem que ter indicador. É horrível a gente ainda ter no Brasil um índice grande de pessoas que, por exemplo, com afastamento, que são dispensados por atestado fácil. A gente pesquisa todos. E realmente a gente dispensa para essas pessoas pedir sua causa, que é uma fatalidade. A gente faz estudo epidemiológico. Se a pessoa, por exemplo, com uma parceria com o plano de saúde, tem algum tipo de acompanhamento médico que precisa de ajuda, a nossa médica vai agendar e vai direcionar. Então a gente percebe muito facilmente quem realmente está tendo algum problema, está ganhando um ganho secundário. E quem não está afim, ela não demonstra só. Porque eu acho que o absenteísmo, ele pode ser um indicativo de alguém que precisa de ajuda ou de alguém que não deseja mais pertencer à empresa. Quando ele não é verdadeiro, quando alguém está trazendo ou faltando ou dando atestado, porque não deseja mais pertencer. E no nosso caso, a gente sempre, quando percebe isso, a gente vai conversar com a pessoa e entender se ela deseja ou não pertencer. E não desejando, a gente vai fazer um acordo legal que é permitido na lei, a gente vai negociar a melhor saída, ou vai tentar recuperar, que é a melhor saída. Nem sempre possível, mas sempre a melhor saída. Então a gente tem uma equipe de business partner nas lojas que estão com esses indicadores. É uma analista de recursos humanos para cada 2 lojas. E ela vai com todo esse indicador. Ela tem que olhar o absenteísmo, ela tem que olhar o turnover, ela tem que desenvolver a liderança. Dá muito trabalho, mas dá muito retorno. Que legal.
E aí você está falando de uma empresa que tem muito valor agregado, né? Sim. O Verdemar tem produtos com valor agregado. Por exemplo, eu vou num supermercado mais barato, eu faço uma compra lá de R$500. Aí eu vou no Verdemar, as coisas que eu comprei no barato é R$500 também, mas eu vou querer um molhinho com não sei o que de wasabi, o potinho de mostarda com não sei o que lá da Jamaica, aí sai R$1.000 e tantos, né, que são produtos que têm valor mais agregado. E você vai no supermercado mais barato, tá todo mundo mal-humorado, perguntando que horas que vai embora, não sei o quê. Você vai no Verdemar, as pessoas sorriem para você. O cara que está distribuindo, por exemplo, ele está lá distribuindo frios. Ele percebe o cliente, isso acontece comigo. Você está precisando de ajuda? Não, o cara não está mal-humorado julgando um pedaço de carne no freezer. Né? Parece que ele está bem ali, né? E essa é a grande questão. Se ele deve estar bem, se não existe um espaço, que às vezes a empresa quer um ótimo atendimento, mas não existe um espaço para que as pessoas sejam atendidas. Então, nas suas necessidades. E eu falo isso tudo, assim, eu só posso cobrar o que a gente oferece. Então, se a gente oferece um bom atendimento para quem está internamente e uma possibilidade de ele resolver as suas questões, sejam elas quais forem, e ele tem essa possibilidade real conosco, ele também vai oferecer esse contrapartida para o propósito da empresa, que é um serviço de qualidade, um atendimento de excelência. Então, assim, sempre quando eu encontro e percebo e recebo esse feedback, eu fico feliz, eu vou lá, os funcionários estão sorrindo, ou me levam até o produto, quando eu pergunto, eles não falam, ali, eles levam até o produto. É óbvio que isso é treinamento incessante da nossa equipe, mas é, acima de tudo, uma série de ações, de uma cultura de bom atendimento. Não adianta a gente só treinar e o colaborador não viver uma experiência da chegada até a saída dele que seja positiva. Se aquilo não é real, isso não se perpetua. Uma cultura de bom atendimento se faz por meio de oferecer aquilo que você está pedindo para o outro. Daí a gente volta lá do início da nossa conversa. Por exemplo, um ponto de partida. Se eu quero um bom atendimento, eu ofereço um bom atendimento. Eu estou oferecendo para aquelas pessoas, dentro do que é possível, também a possibilidade de discutir os seus incômodos, as suas demandas. E felizmente a gente, sempre que possível, pelo menos é o objetivo nosso da RH, fazer isso com os nossos colaboradores. Felizmente essa estratégia tem funcionado na percepção do cliente e é de verdade, não é nada... O Verdemar tem prêmios de qualidade de vida dos funcionários, não tem? Tem, a gente tem vários prêmios, felizmente, assim. E as premiações que são voltadas, tipo assim, são todas consequências, assim. Eu fico brincando que a premiação tem que ser consequência de uma realidade. E quando elas acontecem, a gente festeja, etc., mas a grande questão, primeiro que a gente trabalha com uma estratégia. Se a percepção do cliente é a que você teve, algo da nossa estratégia também de pessoas funciona e contribui. Porque tem um produto encantador, tem as operações da loja, tem toda outra parte que é incrível. Tem um sócio aqui que ele fala assim, cara, você vai comprar fruta no Verdemar, você fecha o olho e joga na sacola. Você não tem nem que escolher, cara, tá tudo maravilhoso ali. E a gente tem que pensar, será que assim, alguns cargos super operacionais, a gente pensa assim, será que a pessoa que é da limpeza não tem que entender que o trabalho dele é crucial para essa magia acontecer? Será que assim, um ambiente que não esteja limpo adequadamente? Então, assim, o salário lá é maior? Do que do segmento a gente tem que oferecer mais, né? Pedir mais. Então, a gente tem que pensar no sentido do trabalho. Quanto mais a gente oferece sentido ao trabalhador que ele está fazendo, como que a parte do trabalho dele contribui para o todo, mais sentido faz para ele, mais sentido faz para a organização, ele entende porque ele está aqui. Então ele não está só para limpar, ele está contribuindo para um ambiente que faz parte da atividade. O padeiro para encantar com o produto tem que ser de excelência, o sistema, etc. Pão do Verdemar também. Não parece pão do supermercado, né? Que pão do supermercado é sempre decepcionante, mas o Verdemar não é não. Mas voltando para a demanda, eu acho assim, que não tem... Esse projeto, você falou, você não pensa em implementar, eu também nem penso nisso agora, porque eu acho que assim, se a gente para de buscar, a gente também para de ver, né? Eu quero contribuir, eu estou pensando, obviamente, no doutorado, e eu estou pensando... Você pensa em qual tema do doutorado? Então, em pessoas, não tem como sair dessa trajetória. Claro, não tem como pensar, né? Dê a abordagem e o desenho, eu tenho que entender quais das três possibilidades que eu já pensei, se eu vou fazer ou na psicologia ou continuo na administração. E
que é, ou na sociologia, que são 3 possibilidades. Dependendo da linha de pesquisa, seria uma abordagem. Então, esse é um propósito a médio prazo e nesse decorrer existe um projeto que felizmente funciona muito com a Verde Mar, com a Seminas, com a BRH. A questão da carreira é uma alimentação constante. E no meio dessa história aí, você não falou de casamento, de relacionamento? Já você fui. jogou tudo pro Nada, não existe vida. E isso daí eu falei da saúde, assim. Existe, assim, já tive algumas propostas para ir para São Paulo, sou de São Paulo, mas vim cá desde adolescente, tenho família lá e tenho família aqui. Mas a minha família está aqui e eu nunca escolhi, porque eu acho que essa história eu tenho uma rede muito grande de amizades, uma rede familiar muito forte, que a gente não dá lá. E já morei junto duas vezes, resolvi, não casei nesse meio tempo, uma fase foi bem tortuosa, foi aquela fase do mestrado que eu te falei, que eu tinha muita pressão por falta de tempo, mas infelizmente estou há 3 anos também com essa namorada que estou super feliz. Felizmente é um projeto assim, agora talvez seja o momento que eu Hoje você está namorando há 3 anos. E eu pensando nisso, penso que a vida não pode ser só um tipo de realização. Quanto mais a gente consegue envolver um projeto de vida que envolva família, amor, trabalho e, obviamente, sendo que possível, no meu caso é importante, pensar também numa saúde espiritual, no meu caso isso é importante, pensar em como isso também me alimenta. Quanto mais isso, mais equilíbrio. E talvez eu acho que a grande chave de tudo é o equilíbrio. Dentro que a gente consiga, dentro do possível, segurar esse malabarismo da vida de forma que tudo tenha algum peso e um preço proporcional ao que se deseja investir. E cada trajetória é única. Felizmente a minha tem funcionado e o que eu tenho acima de tudo é gratidão a todo mundo que participou, a Benjamin na trajetória, a BRH na minha trajetória, a minha trajetória acadêmica. Existe uma relação de gratidão com esses vários personagens dessa trajetória, que estiveram e que estão na minha vida. Eu te interrompi no momento que você ia falar todas as quintas, eu te interrompi. Parece que vocês estão de olho, né? Mas na quinta que a gente sempre falar desses ritos organizacionais, de reuniões de estratégia, que a gente, acima de tudo também, a gente cuida de pessoas, mas a gente cuida de números. Então a gente tem reunião de resultado, a gente é responsável pelo budget da área, então a gente tem que entender para além de pessoas, né? O profissional de pessoas hoje tem que entender de custo, de investimento, né? De pesquisa de mercado. Eu entrevistei uma turma grande de RH, sabe? A gente tem muitos parceiros de RH por causa do 88 e tal. E aí tem uma pergunta que ela sempre pega. Sim. Que é a questão da demissão. Sim. Por quê? Há muitos anos atrás eu li um livro que contava a seguinte história, que eu não sei se ela é verdade ou não. Que ele falava assim, que eles estavam entrevistando alguém que era responsável pelo RH da Disney, e na Disney todas as pessoas sorriem. Sim. E aí o cara perguntou, cara, como que você faz para todas as pessoas sorrirem aqui? Ele falou assim, quem não sorri eu demito. Então assim, se a gente trabalha, e isso eu vivo na pele, assim, você trabalha para uma construção conjunta, que você tem uma proposta de valor para quem trabalha contigo, e você está ali construindo com essa pessoa, e essa pessoa não está sintonizada e ela abusa disso, você precisa se livrar dela, porque ela pode estar inclusa adoecendo o ambiente que você criou, porque ela não tem compatibilidade com aquilo. E ao mesmo tempo eu vejo no mercado, e eu passei por isso também, uma dificuldade enorme de demitir, cara. Sim. Eu não você falou dos indicadores, você tem ferramentas de demissão lá? Sempre todo. A gente trabalha assim, a gente trabalha sem indicador mais para tudo. Todo subsistema tem indicador de performance, indicador de lugar, mas mas falando de demissão especificamente, eu penso que a demissão nunca pode ser uma surpresa, sabe? Eu acho que isso é um compromisso que a gente tem que ter com os colaboradores. Ele tem que ter oportunidade de entender. Porque ao mesmo tempo que o cara não está entregando, às vezes ele nem sabe que não está entregando, ou a empresa não explicou como se faz para entregar aquilo que espera. Então, a gente tem que ganhar um tempo com uma palavra chamada desenvolvimento da forma real. Uma pessoa que chegou e tem alguma dificuldade, investigar por que ela está tendo aquela dificuldade.
ela realmente não deseja, ou ela não teve condição de trabalho, ela não foi treinada, ela não conhece o que é esperado dela. A gente tem que ter essas garantias e fornecer feedback quando a pessoa olha, você não está indo bem, com muita tranquilidade. Falar de coisas ruins não pode ser um tabu. Você não está entregando da forma correta, por esse motivo, e para alcançar você tem que fazer isso. Porque às vezes a gente quer que a pessoa também adivinhe, e a pessoa vai errando, a gente vai deixando, acumulando para mandar embora, e esse não é o objetivo. A grande questão é como que a gente desenvolve as pessoas antes de optar pela dispensa. Que se você falou que ela não está atendendo, você ofereceu o treinamento, condições dela aprender e fornecer forma dela fazer corretamente, ela não desejou, a dispensa ela vai entender que ela não está agradando e aí vai ser uma consequência. E na ocasião que você deu a possibilidade do outro mudar e entregar da forma certa, você pode dispensar com tranquilidade. Então, agora, nós já conversamos sobre isso. Eu já falei com... Mas como saber isso? Da seguinte forma, na hora que você fala com o outro que ele não está entregando corretamente, e na hora que você deu a possibilidade, ensinou ele a possibilidade de entregar corretamente, e mesmo assim ele continua errando. Eu falei assim, ó, se você... E nós já conversamos sobre isso, nós já falamos que a sua entrega não está satisfatória, eu já te ensinei como ser feito, eu pus alguém para te treinar, depende do problema que aconteceu, se for um problema de comportamento, se for um problema técnico, depende do que... Claro, caso a caso, né? Qual que é a entrega que não está acontecendo. Como é que você identifica isso com 5.000 pessoas? Cara, por isso a gente tem uma business partner para cada 2 lojas, porque, acima de tudo, quem faz é o líder, né? Cada área tem um líder imediato. Então a gente tem uma escola de líderes que a gente tem que ensinar o líder a fazer. Ele é o cara principal. Mas o líder não protege o cara? Não, daí por isso que tem intervenção. Ele protege até na hora que ele quer dispensar, porque ele vai pedir a dispensa, daí a gente vai ter que intervir. Então hoje, uma dispensa na empresa passa pelo RH no nosso caso. Então, se ele quer dispensar, a gente vai investigar os motivos pelos quais ele quer dispensar, o que ele fez, ele tem uma ficha funcional que ele tem que preencher, ele coloca o parecer da dificuldade e o funcionário também tem que falar o que ele achou. Então hoje, ambos em condições, não é só o líder, eu não quero mais cara, pode dispensar. Ele não quer por quê? O que ele fez para desenvolver? Se está difícil encontrar pessoas compatíveis, mais fácil é trabalhar quem está aqui para a pessoa realmente ter possibilidade de, se não for continuar com a gente, com tranquilidade, porque ela realmente escolheu ou não tem mais interesse. E a demissão, ela normalmente é um pedido do líder, é isso? Ela começa pelo líder ali, né? Ela começa, quando a demissão... Não tem nada do RH que vem lá e pá, líder, tá performando mal. Líder, seu funcionário tá performando mal. Tem várias formas. A maioria do líder tem a própria iniciativa do funcionário, tem um outro tipo de retenção, por que ele não deseja mais continuar, mas existe indicador de performance. Tem em vez de ter uma ouvidoria oculta, a gente tem gerente de relacionamento que estão lá com os clientes, vivenciando e observando o comportamento e atendimento de todo mundo da loja. Se alguém está atendendo da forma não adequada, ela estabelece um feedback automático, olha, eu vi seu atendimento, não funcionou, etc., por esse motivo. Então a gente está acompanhando em loco, internamente, por meio da supervisora de atendimento, ou por meio da queixa do cliente, ou por observação dela, oportunidade de melhoria. E se o funcionário continua não exercendo da forma adequada, ela estabelece feedback. Ele não continua, ela vai demandar, e a gente vai falar assim, olha, não está funcionando, não foi 1, não foi 2 vezes que você já foi orientado sobre esse ou aquele comportamento, ou que está brincando ao trabalho, ou não dá atenção, ou não sorri, ou ser grosseiro. Depende do comportamento que está acontecendo. O que não dá é para a gente pensar em soluções únicas para tudo, pensar assim. O cara não alcançou esse corte, ele tem que ser desligado. Ele não alcançou por quê? Eu acho que a gente tem que ter esse ganho. O grupo 4G, eles fizeram um livro disso, né? Que todo ano eles pegam 10% e mandam demitir. É o último quartil. Isso é uma moda. Vamos pegar o último quartil e vão dispensar. Porque o último quartil não alcançou. Mas às vezes ali naquele último quartil tem gente que tem que ser dispensado. Mas existem pessoas ali que não tiveram ou a formação correta, ou a orientação correta, e esse compromisso não tem que ser só do funcionário contratado, tem que ser da empresa. A gente ganha, por mais que a empresa ofereceu a oportunidade, agora ele tem que virar não, ele tem que oferecer a oportunidade com condição para que o outro exerça e tire as suas dúvidas, porque senão o trabalho vai se tornar um adoecedor. E qual é a consequência? E as pessoas ficam assim, eu tô angustiado que eu vou dispensar. Se você fez a sua parte, não tem angústia nenhuma. Se você fez e orientou a pessoa e a pessoa escolheu não fazer, onde está a angústia nisso? Foi uma escolha dela. A grande questão é quando a gente percebe a falha e quer dispensar sem ter oferecido a oportunidade. Daí isso traz dor na consciência mesmo.
Entendi. É o que eu penso, não sei. Eu acho Não, claro. Hoje não tenho mais não, mas eu já tive isso. Eu percebo que isso é uma dor, assim, que sabe, quem demitiu é uma dor complicada. Dispensar é um ato de falar com aquela pessoa, ela não nos atende mais. E falar de coisas, são papos difíceis ainda de ter, né? Falar que a pessoa não atende. Falar que alguém não atende, quando você deu a condição, explicou que ela não estava atendendo e ela teve a possibilidade de melhorar, é muito mais tranquilo quando você vai fazer um encontro dela e fala com ela, olha, eu tive esse papo antes, realmente não está funcionando, é melhor te parar por aqui, para você, para a gente, e a pessoa ser feliz em outras trajetórias, e a gente conseguir o resultado que a gente deseja. Faz parte. Bom. Leandro, mensagem final para os nossos seguidores super jovens? Tem alguma coisa? Super jovem, senão é super bom, hein? Super jovem. Super jovem, um nome com história. A mensagem final é que eu acho que existe uma trajetória que é talvez a grande chance que nós temos é do autoconhecimento. Se a gente se conhece e percebe o que a gente deseja de verdade para a nossa trajetória, quanto mais tempo a gente ganha com o autoconhecimento, mais a gente vai encurtar a nossa trajetória, que a gente vai saber pelo menos várias coisas que a gente não quer para a nossa carreira, várias coisas que a gente não quer na nossa vida. Então, se eu puder dar uma orientação, invista no seu autoconhecimento. Você tem várias formas para isso, não só por terapia, que é super importante, mas se conhecendo melhor, você vai ter possibilidade de fazer escolhas mais assertivas com o seu projeto de vida, que é seu, não é de nenhuma empresa. Show! Presente para você lembrar lá a gente, né? Obrigado! Além do presente que a Consolarte te mandou. Ótimo, gente, nem precisava, que ótimo! Esse aí é para quando você tiver a fim de viajar, que deve ser todo dia. Demais! Excelente, muito obrigado. Lembra de curtir a jornada. Vou curtir. E a jornada tem que ser boa. O caminho tem que ser bom, né? É isso aí. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado pela sua audiência. Se você gostou do conteúdo, lembra de curtir, comenta, manda para aquele seu amigo que acha que é impossível crescer numa empresa nos dias de hoje e que é impossível empreender nas empresas. Juízo, não faça nada que o Leandro não faria. Valeu, obrigado. Obrigado. Até mais. Até mais, cara.